A partir de agora, você ouve Gil Gomes, o maior repórter policial do Brasil. E os seus casos fantásticos. Histórias intrigantes que mexem com você. Gil Gomes, para quem tem fraco por histórias fortes. Eu estava em outra rádio. Numa determinada manhã, aproximadamente 2 anos atrás, me avisaram ao final de meu programa: tem um homem querendo conversar com você. Tem uma pessoa querendo falar com você aqui na portaria. Eu tô descendo, eu falo quando eu passar por aí. Foi assim que eu conheci o Wilsinho. Foi assim que eu conheci aquele homem. Ele tinha um monte de papel na mão, um calhamaço, várias e várias folhas, tudo escrito, e ele me perguntou: o senhor poderia me fazer um favor? O senhor poderia me fazer um favor? Ler. Eu escrevi este livro. É o livro, talvez, da minha vida. Talvez de minha vida. Eu gostaria de sua opinião. Era muita folha. Era muita folha. Eu até dei uma desculpa. Não tenho muito tempo. Eu sou muito ocupado. Por favor. Talvez até, pensando em nem ler, eu peguei aquele calhamaço de folhas, aquele monte de folhas. Eu peguei e distraidamente comecei a ler. Distraidamente comecei a ler. E não parei. E não parei. Interessantíssimo. Nossa, que história! Que história! Eu me vi lendo sem parar. Eu me vi lendo sem parar, aquela história. Um livro, e ele dizia, era verdade, era a história de sua vida. Eu li de fio a pavio. Em 2 dias eu devorei aquele monte de páginas. Uma semana depois ele voltou e eu falei: publica, publica. Ele disse: vou publicar. Eu mando um exemplar para o senhor, tá bom? Tá, tô esperando. Até hoje não recebi. Até hoje não recebi. Não recebi o livro. Mas a história não me sai da cabeça. A história que começa, eu vou tentar sintetizar, simplificar a história daquele livro. Esmeralda era uma moça bonita. Muito bonita, muito bonita, muito bonita, muito bonita, muito bonita. Uma beleza agreste. Uma beleza que parecia a beleza da terra. Moça bonita, estilo assim agreste, camponesa. Menina da roça, mas muito bonita. Esmeralda, família mineira. Ela morava numa pequena cidade de Minas. Pequena, mas não tão pequena. Cidade pequena, mas não minúscula. Ela estudou, tirou o antigo ginásio. Era o curso ginasial, 8ª série. 8ª série. Era uma moça muito bonita. Se não fosse tão bonita, teria ido trabalhar na roça. Mas bonita como ela só.
sorridente, alegre e comunicativa, ela foi trabalhar numa loja daquela cidade de Armarinho. No interior tem muita loja de armarinho. O que vende? Linha, tecido, quinquilharias, vende de tudo. Vende de tudo. Agulha, lã, crochê, bolsa. Ela foi trabalhar nessa loja. Era a loja de Gerson. Gerson havia recebido a loja de seu pai. O pai de Gerson, homem tradicional na cidade, tradicional mas não rico, bem de vida, havia falecido e a loja ficou para o filho. Gerson, solteiro, 29, 30 anos, tocava aquela loja. E ele contratou Esmeralda para trabalhar. Ela ia ser vendedora, faxineira, limpadeira, lavadeira, tudo na loja. Ela tinha que limpar a loja, tinha que organizar a loja, tinha que vender na loja, tinha que fazer as contas na loja. A loja era pequena, pequena como a cidade. Esmeralda dava conta do recado. 18, 19 anos, cheia de vida, cheia de entusiasmo, cheia de disposição, energia. Ela dava conta do recado. O que não se esperou, pela proximidade. Toda hora ela junto de Gerson. Gerson, o dono da loja. Gerson havia estudado em São Paulo. Havia se formado em contabilidade em São Paulo. Morava em São Paulo, mas com a morte do pai, ele voltou para aquela cidade mineira. Mas era mais de cidade grande do que de cidade pequena. Aquela moça bonita, aquela moça formosa, ingênua. Não que exista moça tão ingênua. Não é ingenuidade total, mas é bobeira. A jovem meia boba, meia atontada, romântica, sonhando com um casamento, príncipe encantado. Antigamente, o príncipe encantado virava sapo. Se dava o beijo no sapo e o sapo voltava a ser príncipe. Agora é o contrário. Dá o beijo no príncipe e ele vira sapo. Ele era um sapo. Mas Esmeralda caiu na cantada dele. Esmeralda, velha história. O homem experiente, o moço que viveu em cidade grande. Esmeralda foi uma presa, uma caça fácil para ele. Ele começou com historinha, começou com elogio, ela sorridente sempre. Ele se aproximou. Não foi aquela cantada agressiva. Não foi aquele bote, aquele avanço de lobo. Foi avanço de cordeiro, pouco a pouco, e ele conseguiu o que queria. Começou a namorar com ela. Começou a namorar com ela. O pai dela foi contra. Filha, ele só quer se aproveitar de você. A mãe dela foi contra. Filha, para com isso. Mas ela encantada, ela apaixonada, não via perigo. Pai, não vou me entregar, pai. É só namoro. Se não der certo, não deu. Se não der certo, não deu.
mas foi a entrega. Com uma lábia impressionante. Também pudera, ela era bobinha. Ela era boba. Agora isso é normal. Agora isto é normal. É melhor com você do que eu procurar outra mulher. A velha, cansativa conversa para boi dormir ou para mulher não dormir. Ir para a cama sem dormir. A velha conversa. E ela caiu. Ela era pura, era. Ela começa a ter intimidades com Gerson. Gerson, ele estava encantado, não apaixonado. Estava entusiasmado pela possibilidade de ter aquela joia. E teve. E quando teve, enjoou. A mesma coisa que você namorar uma joia na vitrine. Aí você compra, tem em casa. Já não é a mesma coisa. Já não usa todo dia. Aquela joia para ele perdeu o encanto. Perdeu o encanto. Esmeralda, ela pensou que vivia uma história de amor, tanto que se entregou. Entregou sua virgindade, sua pureza. Se entregou de corpo e alma. Acreditava que iria casar com Gerson. Quando ela percebeu que estava grávida, ela se apavorou, mas nem tanto. Se apavorou e agora, mas e agora tinha Gerson. Ela foi falar com ele. Seu patrão. Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Esse negócio, não sei, cidade pequena. Agora você se vira. De repente, eu te amo, eu te adoro. Mudou para agora você se vira. Você se vira. Ela fica abobada, dá um tapa na cara dele. De raiva ela deu um tapa na cara dele e ele mandou embora ela da loja. Mandou embora. Ela foi com raiva. Chega em casa e fala pra mãe pedir a conta. A mãe quer saber por quê. O pai quer saber por quê. A família quer saber por quê. Ela não conta, mas o tempo passa. Não dá para esconder por muito tempo gravidez. A barriga cresce, o corpo se modifica, as coisas se modificam. O pai dela ficou sabendo. E ficou sabendo não por boca dela, não. Não pela boca da própria filha. Ficou sabendo por comentário que ele ouviu. Gerson, o dono da lojinha, o pai daquela criança, para evitar problemas, ele começou a inventar histórias. Saí com aquela menina, mas todo mundo saiu. Depois ela veio com a conversa que tá grávida e o filho é meu. Como é que ela pode saber? Que crápula. Que crápula. Ele sabia, tinha certeza que o filho era dele. Mas para se livrar de responsabilidade, ele começou a contar esta história que chegou nos ouvidos do pai dela. Ele começou a contar esta história. O pai dela volta para casa e quer saber da verdade. Ela tenta, não deu para mentir. Tô grávida, pai.
De quem? Do Gerson. Ele está espalhando que você é uma... E falou um palavrão. A filha que se atira para o lado da mãe. A mãe: filha, se você cometeu esse erro, não conte comigo. O pai não era compreensivo, era rígido. Talvez até a palavra mais certa, ignorante. Naquele dia ele disse para a filha: pode arrumar suas coisas e ir embora. Pode arrumar seus cacarecos, seus panos e ir embora. Ela: pai, eu não tenho para onde ir. Mãe, pelo amor de Deus. Mas na lei da terra, ela era impura. Tinha manchado a honra da família. Ela grávida, 4, 5 meses, colocada na rua. Ela vai falar com o Gerson. Gerson, olha, o máximo que eu posso fazer é a lei que manda. Eu não te paguei ainda o salário, te dou uma bonificação, você cuida da sua vida. Ela recebeu uma esmola. Foi como se fosse uma esmola. Ela pega o dinheiro, sem saber o que fazer. Ela tem que sair daquela cidade. Todo mundo a olhava como se ela fosse uma vagabunda, como se ela fosse uma mulher da vida, como se ela fosse uma prostituta. Ela pega aquele dinheiro, a pequena mala que ela tinha feito. Ela foi se despedir do pai, o pai não quis. A mãe nem olhou para ela. Renegada, abandonada, grávida. Ela para na pequena estação rodoviária e pega um ônibus. Ao invés de vir para o sul, ela pegou um ônibus para o norte. Não para estado do norte. Subindo Minas um pouco mais para o norte, pegou o primeiro ônibus praticamente que viu. Tinha um dinheirinho, ele havia dado um dinheirinho para ela. Ela chega naquela cidade, sozinha. Moça muito bonita. Ela se hospeda num hotel. Mas ela não tinha noção de dinheiro.
Daí o nome Casa da Luz Vermelha. Ela deu a luz ali. Acolhida, ela deu a luz ali. Nasceu o menino dela. Foi quando Esmeralda colocou na cabeça: ninguém valia a pena. Ninguém valia a pena. Ela foi vítima e foi julgada como culpada. Esquece. Ela ia viver ali naquele bordel, mas iria se dedicar à criação do filho. Seu filho seria alguém. Seu filho seria alguém. Esmeralda, bonita, viçosa agora, depois do período que passou, que ela deu à luz, aquela que se chama, não sei como se chama, resguardo. Ela, depois do resguardo, começou a vender o seu corpo e tinha uma clientela. Ela começou a guardar dinheiro. Em pouco tempo, ela montou uma casa para ela. Em pouco tempo, ela montou uma casa para ela. Mas a sequência da história eu conto daqui a pouco. Fazer o que agora? Esmeralda era uma mulher da vida. Não mudou de nome, não. Não usou nome de guerra. Continuou sendo Esmeralda. Ela detestava aquela vida, mas era a vida que ela podia levar. Era a vida que ela podia levar. E ela viu um fato. A história dela não era uma história diferente. Não era uma história rara. Quantas meninas tinham a mesma história, colocadas para fora de casa? O homem não paga nada. O homem continua sendo impoluto. Impoluto é a mulher que não presta, é a mulher que deitou na cama porque quis. Gerson, ele ficou numa boa, a loja cresceu, ele ficou sendo o homem bom. Crápula usou, abusou, abandonou e ela pagou o pato. Ela pagou o preço. Esmeralda, como ela adorava aquele menino. Como adorava seu filho. Agora, dona de uma pequena casa. Naquela pequena cidade, um pouco maior do que a cidade dela, mas pequena ainda. Ela começou a um trabalho humanitário. Incrível, dona de bordel, trabalho humanitário. Não que ela não prostituiu-se, ela se prostituiu. Não que ela não vendesse o seu próprio corpo, vendia. Não que ela não tivesse trabalhando para ela, jovens prostitutas, tinha tudo isto. Mas começou a dar assistência médica. Toda moça que trabalhava para ela tinha que periodicamente fazer exame de sangue, exame médico. Quantas que vinham com crianças? Ela montou uma casinha ao lado, que era uma verdadeira creche de filhos de prostituta. Crianças cujas mães trabalhavam vendendo o próprio corpo. Esmeralda, ela se torna psicóloga, empresária,
Quanta mocinha que chegava desesperada. Quanta mocinha que grávida chegava desesperada, sem ter para onde ir. Ela brigava. Se a moça quisesse fazer a vida como se fala, ela deixava. Mas se a moça quisesse ajuda, ela dava. Ela passou a ser uma espécie de ídolo, de pastora, dentro daquela região de vício. Na casa dela, ninguém bebia demasiadamente, nem cliente. Se ela percebia um cliente que estava exagerando, ela não vendia mais, mesmo que o cara reclamasse, mesmo que o cara fizesse escândalo, ela não vendia. Droga ela não permitia de jeito algum. Arrumou encrenca com traficante. Ela fez amizade até com o juiz. A casa dela era referência, não que fosse luxuosa, mas as meninas sempre limpas, medicadas, apoiadas. Ela era uma verdadeira mãe. O tempo foi passando, o filho dela foi crescendo. Ela coloca o filho para estudar no internato. Nunca escondeu do filho a sua condição de mulher de bordel, de dona de casa, de prostituição. Sempre contou para o filho e sempre disse: mesmo no caminho errado, a gente pode ser certa. Contou a história dela. Contou a história dela. Não quis voltar nunca à sua cidade natal. Só tem gente crápula ali, fingida. Gente que finge que é moralista e que coloca a filha para fora. Eu pego filha dos outros e cuidava. Ela fazia questão que as meninas que trabalhavam para ela estudassem. Chegava a menina que não sabia ler nem escrever. Ela fazia questão que estudassem. Ela se torna um ícone. Ela se torna uma pessoa, sei lá o nome, benemérita. Com o passar do tempo, a creche que ela montou tinha mais de 70 crianças. Mulheres que deixavam as crianças ali e iam viver em outro local, aonde não poderiam levar criança. Ela pagava professora, enfermeira, babás. Ela fez uma espécie de comunidade e tudo corria maravilhosamente bem. Seu filho educado primorosamente. Quando o filho concluiu o 2º grau da época, ele foi matriculado num vestibular, entrou e se formou em direito. Ela nunca escondeu a condição dela. Ela salvou vidas, salvou almas, sempre o conselho certo. Tirou gente do vício da droga, tirou gente do vício da bebida. Se quisesse continuar na vida, a pessoa continuava, mas ela dava chances para pessoas que trabalhavam para ela e não, para estudar cursos profissionais. Quanta mulher casou, quanta mulher se recuperou, Esmeralda, e de uma dedicação completa.
Se aparecia uma moça doente, ela pegava, colocava na casa dela, tratava, cuidava, pagava remédio médico, se preciso, pagava hospital. Foi quando veio, o filho dela se formou. Esmeralda chegou aos 50 anos de vida. Era uma figura notória naquela cidade, um exemplo. Não que a casa dela, o bordel dela, fosse de luxo. Não. Mas era primorosamente correto. Dentro da ilegalidade, era a coisa mais legal que tinha. Veio uma espécie de peste, uma gripe que atingiu praticamente toda a cidade. Ela ficou tratando, era enfermeira, era a pessoa que ia de leito em leito, pegou a febre e morreu. Aos 50 anos de idade, Esmeralda morreu. Quiseram fazer uma estátua para ela, mas a demagogia impediu. Alguns vereadores da cidade impediram. Uma imagem de uma mulher dona de bordel vai descaracterizar a nossa cidade, que é o quê? Cheia de Gerson, cheia de pai que coloca a filha para fora de casa. Lembram do começo da história? Aquele rapaz que chegou com aquele calhamaço, com aquele monte de folhas, aquele livro que ele tinha escrito, que não tinha sido editado nem publicado ainda. Era o filho dela, vereador na cidade, advogado na cidade. Ele escreveu a vida da mãe, e o título é que fala, que bate na mão no peito dizendo eu sou, e não é. Existem santos em bordéis e verdadeiras ovelhas negras em várias religiões. A história de Esmeralda, ou a história de uma mulher que, renegada pelo pai, que poderia ter se afundado na droga, desculpa para isso ela tinha, mas que dedicou a sua vida a fazer o bem, mesmo que muita gente entenda no caminho do mal. A história de Esmeralda, do prostíbulo ao altar. Você acabou de ouvir Gil Gomes, o maior repórter policial do Brasil, e os seus casos fantásticos, histórias intrigantes que mexem com você. Gil Gomes, para quem tem fraco por histórias fortes.